preencher 50 pixels dentro de 2000 pixels é diferente de você preencher 50 dentro apenas de 1000 e poucos pixels. E aí, pessoal, eu sou Ismael, fiz graduação em Engenharia de Software e atualmente eu sou Dev Mobile aqui na Estima. Se você caiu nesse vídeo aqui de paraquedas, saiba que ele faz parte de uma série de conteúdos que a gente tem trazido aqui para o nosso canal, chamado Drops Mobile, onde a gente traz um pouco da nossa experiência, dicas, conteúdos, tudo relacionado ao mundo mobile para você aplicar no seu dia a dia. Então já dá uma conferida aqui na playlist. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os estilos no React Native, mostrando os principais conceitos e entendendo até como aplicar o Align Content, que muitas vezes eu já tive problema com isso anteriormente. Então, vamos para o vídeo. No React Native a gente também tem o CSS, como se fosse na web. A grande diferença é que aqui as propriedades são em camel case. Então, se eu quisesse adicionar um background color, ele seria com C maiúsculo, ao invés de com if, como a gente está acostumado a usar. Além disso, a gente vai ver como passar esses estilos para os componentes. Vou selecionar aqui. Pronto. Aqui a gente tem um exemplo. Ele está passando o estilo para esse texto. Você pode ver que ele está passando um objeto, porque ele está passando styles.highlight. Se a gente for ver aqui highlight, ó, ele está passando um font weight de 700. Isso é basicamente um bold. Então, se eu voltar aqui, eu vou ver que eu estou passando esse objeto para ele. Mas além de passar um objeto, você também pode passar um array. Ele também funciona da mesma forma. A diferença é que você pode passar mais de um estilo. Se eu passasse um fonte size de 50, você viu que já trocou ali. E um color red também trocou ali. Agora só um pequeno detalhe, quando você estiver fazendo isso, tem que tomar cuidado porque a ordem que você passar os objetos de estilo vai importar. Por quê? Porque o último estilo sempre vai ter precedência, prioridade, em relação aos outros. Deixa eu colocar um exemplo aqui. Vamos adicionar um font size de 10. Ó, você viu que ele não alterou em nada. Agora, se eu inverter a ordem, você vai ver que ele ficou um font size de 10, mas ele fez um merging com a outra propriedade, que era color red. Quando você tem muitos estilos numa mesma página, no mesmo componente, começa a ficar feio e até difícil de entender. Então, a gente tem essa opção de usar o Style Sheet. O Style Sheet basicamente cria para você um objeto que ele não vai ser renderizado, mesmo que seu componente atualize. Então ele criou uma instância daquele objeto e armazena em memória. Eu pessoalmente eu não gosto muito de usar o Style Sheet, eu prefiro usar o Style Component, porque ele dá mais uma semântica para o código. Se você quer que a gente traga vídeo aqui sobre o Style Component, já comenta aqui embaixo. Eu quero o vídeo de Style Component, que aí a gente vai trazer nos próximos vídeos. Agora que a gente viu o básico do básico, a gente vai falar um pouco sobre dimensões. E aqui eu vou dar um exemplo desses 50. Quando eu digo que eu quero um font size de 50, o que é que isso quer dizer para o React Native? É centímetro, 50 centímetros, 50 milímetros? Não. O React Native não trabalha com medidas, ele simplesmente conhece o conceito de pixels. Então eu estou dizendo que eu quero 50 pixels de font size. E ele também tem uma peculiaridade no React Native que seria, ele não trata a densidade de pixels. O que isso quer dizer? Se eu tiver um celular que é Full HD e colocar o mesmo aplicativo, vai parecer diferente. Você vai ver que os tamanhos vão parecer mais distantes ou mais próximos, dependendo da densidade de pixels. Isso é lógico, porque se você tem uma área maior, você preencher 50 pixels dentro de 2000 pixels, é diferente de você preencher 50 dentro apenas de 1000 e poucos pixels. Isso fica mais nítido quando você usa duas aplicações, você coloca lado a lado para comparar. E aí você me pergunta, como é que a gente faz para parecer igual entre as aplicações? Você pode usar o conceito de flex. Eu vou colocar aqui em cima outro retorno para ficar mais claro. Turn. E aí eu vou passar uma view e outra view dentro. Na primeira eu vou passar style igual flex 1 sem background. E no segundo vou passar style flex 1 e um background color red. E aqui ele apareceu como sendo preenchendo toda a área disponível para você. Uma coisa legal que seria, por exemplo, eu quero que ele pegue sempre exatamente meia porção da tela. Se você tiver dois elementos, eles vão ser calculados automaticamente para preencher a porcentagem da tela que você pedir. Aqui eu vou colocar blue para diferenciar. Então, aqui, independente de qual o tamanho da tela, ele vai sempre preencher 50% de vermelho e 50% de azul
E assim a aplicação vai parecer mais uniforme, independente de qual seja o dispositivo. O React Native também trabalha com porcentagem. Então, se eu quisesse deixar isso no tamanho que eu desejo, eu colocaria, por exemplo, um rate igual a 50%. Ficou a mesma coisa? Ficou. Mas agora eu consigo manipular o tamanho da forma que eu queira. Então, agora eu consigo preencher a partir da porcentagem. E isso também ele vai fazer o cálculo baseado no tamanho do dispositivo. Então, vai parecer sempre igual, independente da densidade de pixels dos dispositivos. Eu sei que isso parece bobeira, mas é muito importante saber isso, principalmente se você está começando e ainda não tem uma noção de como organizar melhor os elementos na tela. Voltando um pouco agora, a gente vai voltar para o Flex. E nele a gente tem três principais propriedades, eu acho que a gente usa no dia a dia, que é o Flex Direction, o Align Items e o Justify Content. Essas são as mais usadas, eu acredito, por nós no dia a dia. Então você me pergunta, tem alguma diferença do estado da web? Sim, o Flex Direction ele vai ser posicionado como column, por padrão, e o Justify Content ele vai ser sempre posicionado como Flex Start. São as variáveis padrões que o React Native já usa. E o que é o Flex? O Flex é basicamente a propriedade que vai dizer como seu componente vai se preencher, dado o espaço disponível no eixo principal. E qual é o eixo principal? Vai depender da orientação do Flex. Se for coluna, o eixo principal vai ser a coluna. Se for uma linha, ele vai ser a linha. Vou colocar outra cor aqui, green. E agora eu tenho três elementos dividindo o espaço igualmente entre eles. E uma coisa legal que você pode fazer é informar para o Flex quanto da sua área cada componente vai consumir. Por exemplo, se eu colocasse aqui que nesse primeiro eu queria duas proporções da tela, então ele vai pegar duas proporções para o primeiro elemento e dividir igualmente o resto para os dois próximos. 3 da tela, então o vermelho ia consumir toda essa área. E o que isso quer dizer? Quer dizer que se a gente tem 5 pedaços disponíveis, o primeiro ele vai pegar 3/5 da primeira parte, o segundo vai pegar 1/5 e o terceiro vai pegar também 1/5 de todo o espaço disponível. Assim ele faz o cálculo e distribui igualmente para cada parte dos elementos. Agora, vamos aprender mais um pouco sobre as primeiras três propriedades que eu falei lá no início do vídeo, que é o Flex Direction, Flex Align Items e Justify Content. Mas antes, deixa eu pegar aqui uma imagem, acho que fica mais legal, que vai ser image do próprio React Native, se você não conhecia. Você vai usar o source e você passa a URI que você quer buscar a sua imagem. Uma coisa importante aqui, na imagem, o estilo, a altura e a largura é obrigatório. Então já vou colocar aqui. Para não ficar aparecendo lá em cima, por cima eu vou colocar Safe Area por volta do código. Assim ele fica sempre dentro da área visível do celular. Se você não conhece o Safe Area View, ele basicamente dá para você toda a área disponível ao toque. Por exemplo, aqui ele livrou todo o node do celular. Vou começar duplicando essa imagem, então aqui eu vou passar um aqui. Também vou adicionar uma view para facilitar. Vou passar a mesma propriedade. A primeira propriedade que a gente vai ver aqui é o Flex Direction. A gente vai ter a padrão, como eu falei, que é column, então não vai alterar em nada. A gente também tem a coluna reversa, ele começa de baixo para cima. A gente tem a row, que é a linha, e a linha reversa. Vou manter a linha para a gente ver as outras propriedades. Agora vamos ver o Justify Content, que ele alinha os filhos pelo eixo principal. Então, Justify Content, vamos colocar Center. Vamos mudar o eixo principal para a coluna, para ficar mais fácil de visualizar. Ele está bem centralizado na tela. Também temos o Start, que é o padrão. Temos o End. Temos Around, que ele vai separar, deixando espaços entre as margens. Temos o Between. Também temos o Evenly, que ele vai separar uniformemente, falando, a diferença entre as bordas e entre cada um. Ele vai separar igualmente para cada elemento. Que você não consegue ver exatamente porque essa imagem não tem a bordinha, para ficar mais claro essa diferença. Mas se eu colocar mais alguns itens, eles são exatamente distribuídos dentro do espaço. Vamos remover isso. Se o Justify Content alinha no eixo principal, o Align Items
alinha no eixo oposto. Então, se eu colocar center, ele vai centralizar pelo X. Como eu estou com o meu eixo principal como coluna. Também temos outras opções. O baseline, por exemplo, ele consegue alinhar o primeiro ponto que tenha disponível na caixa. Vou trocar esse evenly por start, para ficar claro isso. A partir do primeiro ponto disponível, ele já conseguiu alinhar para você. Tem um center, ele vai alinhar ao centro do eixo oposto, ao fim e ao start, que é basicamente o mesmo do baseline. A propriedade mais diferentona é a stretch. Ela vai fazer com que os seus filhos se estiquem pela caixa, pelo componente, até atingir a altura do seu pai. Mas para isso, eu preciso que esses filhos não tenham o eixo contrário setado. Como assim? Se eu estou usando row, então significa que a gente está trabalhando assim. Então o eixo contrário seria a coluna. Então eu preciso remover a altura do componente para deixar essa propriedade agir. Então eu vou remover o height, e aí você vê que o próprio componente ele se estica até a altura máxima da caixa do pai. Essa é a altura da caixa do pai? Sim. Vamos ver aqui. Background, color, black. Ó, você vê que ele está atingindo todo esse espaço que tem disponível. Você pode ver que ele está se esticando até a altura disponível do pai. O que não acontece se você setar novamente uma altura definida. Ele vai obedecer simplesmente o que você setou como fixo. O Align Self ele tem o mesmo comportamento do Align Items. A diferença é que você consegue aplicar ele para cada filho isoladamente. Então eu vou colocar Align Self e vou me alinhar ao centro. Então você pode ver que ele já se alinhou automaticamente ao centro. E você pode manipular como se fosse o Align Items. Você tem um Flex, Start, o End. Agora a gente vai ver a propriedade que eu falei no início do vídeo, que é o Align Content. E ele tem basicamente as mesmas opções que a gente tem ali no Align, no Justify Content. A diferença é que essa propriedade só vai ter efeito se o pai estiver usando o Flex Wrapper como wrapper. E aí ele começa a ter efeito sobre os seus componentes. Nesse caso aqui, o Align Item já começa a não ter mais efeito sobre ele. Então, se eu colocar End, não vai mudar nada. Se eu colocar Start, Stretch, nada. Porque ele passa a obedecer apenas ao Align Content. E eu consigo passar as outras propriedades agora. A gente vai ter aqui Around, Between, Start. E dessa forma você consegue usar o Align Content. Eu trouxe essa propriedade porque eu já tive problema com ela. Eu não sabia como usá-la. Agora, para finalizar, eu vou trazer 3 propriedades que eu acho que não são tão usadas, mas é interessante saber. É o Flex Basics, o Flex Grow e o Flex Shrink. Eu vejo que muitas pessoas nem sabem o que é, então acho interessante trazer aqui para o vídeo, para você pelo menos ficar conhecendo. Vamos começar com o Flex Basics, que é basicamente setar o valor base do elemento no eixo principal. Novamente, o que é o eixo principal? O que você citou no Flex Direct. Por exemplo, eu quero que, como eu estou usando o row, ele vai crescer no row. Então eu vou colocar 200 pixels no eixo principal. Então você vê que ele aumentou aqui já para 200. 150, por exemplo. Show. Se eu trocar o eixo principal, ele vai alterar. E você também pode setar como alto. Então ele vai automaticamente se escalonar. Também temos a propriedade Flex Grow, que ela permite que o componente possa crescer na tela. Podemos passar valores maiores ou iguais a zero. Então aqui eu vou deixar zero, indicando que eu não quero que ele cresça, esse componente. Então não vai alterar nada. Mas eu posso colocar que ele pode crescer. Então eu vou fazer o mesmo esquema do Flex 1. Eu vou dizer que ele pode tomar todo o espaço disponível. Tem uma coisa interessante também, que ele funciona como Flex 1, que a gente pode duplicar isso aqui, trocar até a cor para ficar mais visível. Você vai ver que ele vai assumir a mesma propriedade que eu tinha falado no começo do vídeo, que ele vai se dividir calculando igualmente entre si. Semelhante ao Flex Grow, a gente também tem um Flex Shrink, que ele vai indicar apenas se você pode ou não ser encolhido. O padrão é 0, indicando que não pode ser encolhido. Para mostrar esse comportamento, a gente vai precisar modificar um pouquinho. Vou primeiro colocar como row. Vou tirar o wrapper, ele vai começar a se encolher. Só que você viu que aqui que ele ainda não encolheu, mas ele já está crescendo proporcional. Então, no momento que eu colocar aqui que ele pode se encolher, o vermelho vai tomar de conta. Se eu colocar aqui também que o azul pode se encolher igualmente, os dois vão dividir o espaço entre si, o mesmo esquema que eu já tinha mostrado antes. Então, aqui ele vai se calculando
de acordo com a proporção que eu passar nessas propriedades. E aí, o que achou do vídeo de hoje? Se gostou, dá like, se inscreve no canal, ativa a notificação para não perder os próximos. Também temos um canal no Discord, onde você pode tirar suas dúvidas pessoalmente comigo e com todo mundo que trabalha aqui na Estima. Então, te espero por lá.